Olá! Sabe, o que faz com que um monte de gente trabalhando junta se transforme numa equipe que, nossa, entrega resultados incríveis? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos segredos da gestão de equipes, desde como a gente mede o sucesso de um jeito que funciona, até a importância de dar autonomia e criar aquele ambiente de trabalho onde o pessoal realmente consegue brilhar. E olha, tudo isso começa com uma pergunta que parece simples, mas que é super profunda e que toda empresa deveria se fazer. O que a gente tem aqui é um grupo ou é uma equipe? Pode parecer só um detalhe, um jeito de falar, mas acredite, a diferença entre essas duas palavras é a chave para destravar um potencial gigantesco. E essa diferença é tudo. Pensa assim, num grupo, cada um está correndo na sua raia, sabe? Os esforços são coordenados, claro, mas as metas são individuais, cada um por si. Já numa equipe, a história é outra. As pessoas compartilham um propósito maior. As metas são de todo mundo e a responsabilidade também é dividida. É aquela coisa de um por todos e todos por um. É essa sinergia, essa união que pega o talento de cada um e multiplica o resultado final. Beleza, então como é que a gente sai de um grupo e chega numa equipe de verdade? Qual que é o caminho? Bom, o primeiro passo, como em qualquer jornada, é saber o ponto de partida. É fazer um diagnóstico. Não dá para traçar uma rota sem saber onde estamos no mapa, certo? E para isso, a gente precisa medir. Medir o desempenho coletivo. Tem uma frase clássica na administração que é a mais pura verdade. Não se pode melhorar o que não se pode medir. Pensa bem, sem ter dados, sem ter números, qualquer tentativa de melhorar o desempenho virá um tiro no escuro. A gente precisa acender a luz e enxergar o que está acontecendo de verdade. E a boa notícia é que a gente não precisa inventar a roda. Já tem muita gente inteligente que estudou isso a fundo. O mundo acadêmico nos dá ferramentas que já foram testadas e validadas. Existem estudos de instituições como o INESU e principalmente uma pesquisa super interessante que foi apresentada no SEMEAD, os Seminários em Administração, que nos dá um método prontinho, um passo a passo para fazer essa avaliação. E o que essa pesquisa do SEMEAD traz de tão especial? Basicamente, uma ferramenta de avaliação com 10 indicadores essenciais. E o legal é que não fica só no óbvio, tipo, quanto a equipe produziu? Não, ela vai muito mais fundo. Analisa o comprometimento do pessoal, o conhecimento que eles têm, como a comunicação flui, como são os relacionamentos. É um verdadeiro raio-x, uma visão 360 graus da saúde da equipe. Tá, mas funciona na prática? Para tirar a prova, essa ferramenta foi usada num estudo de caso bem real. Pegaram duas equipes de produção da mesma empresa trabalhando exatamente nas mesmas condições. O teste de fogo era esse. Será que a ferramenta conseguiria captar as diferenças de desempenho entre elas, mesmo que fossem pequenas? E o resultado foi muito interessante. As duas equipes foram bem, classificadas como bom, com notas bem parecidas. Só que a equipe 2 teve uma nota geral um pouquinho maior. Parece pouco, né? Mas foi justamente a medição que conseguiu tornar visível essa pequena diferença. E no mundo dos negócios, pequenas diferenças podem significar muito. Então, ok. Ter esses dados é como sair do médico com um exame na mão. A gente tem um diagnóstico, sabemos a nota, 3,76, 3,91, mas a grande questão, a que vale $1 milhão, é e agora? Qual é o remédio? Qual é a estratégia para fazer esses números subirem e o desempenho melhorar de verdade? E a resposta, a estratégia para alavancar esses resultados, está num conceito que é, uau, muito poderoso. É uma palavra que talvez já tenham ouvido por aí, mas que muda completamente o jogo da gestão. Empowerment. E empowerment não é só um termo bonito, uma palavra da moda. É uma filosofia. É a ideia de parar de tratar as pessoas como peças que precisam ser controladas o tempo todo e passar a tratá-las como donas do próprio trabalho. É dar autonomia, delegar responsabilidade, é confiar que elas podem tomar boas decisões sozinhas. E para isso funcionar de verdade, um dos maiores nomes da administração aqui no Brasil, o Xavenato, diz que o empowerment precisa de 4 bases, 4 pilares bem firmes. Não é só chegar e falar pronto, toma aqui o poder, se vira. Não. Primeiro, claro, vem o poder, que é delegar de verdade. Depois a motivação, tem que reconhecer o bom trabalho, incentivar. O terceiro é o desenvolvimento, treinar, capacitar as pessoas. E por último, mas não menos importante, a liderança. Um líder que orienta, que define metas claras e que dá feedback constante. Sem esses 4 juntos, a casa desmorona. Certo. Agora, imagina que a gente deu autonomia e responsabilidade para a equipe. Mas de que adianta ter uma semente incrível se o solo não é bom?
Uma equipe com empowerment precisa de um terreno fértil para crescer. E esse terreno é o que a gente chama de clima organizacional. Sabe quando a gente entra num lugar e sente a vibe dele? Se é um lugar pesado, tenso, ou se é um lugar leve, animado. Isso é o clima organizacional. É a atmosfera do trabalho, o sentimento geral que está no ar. E essa atmosfera, acredite, influencia diretamente como as pessoas se comportam, se elas estão motivadas e, claro, no resultado final do trabalho delas. E tem um psicólogo, o Frederick Herzberg, que teve uma sacada genial sobre isso que meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Ele disse o seguinte: a satisfação e a insatisfação no trabalho não são opostos, são coisas diferentes. Calma, parece confuso, mas é brilhante. Ele está dizendo que o contrário de insatisfeito não é satisfeito, é não insatisfeito. Vamos lá. Ele dividiu as coisas em 2 grupos. De um lado, os fatores higiênicos. Pensa no salário, nos benefícios, no escritório legal. Se essas coisas faltam, o pessoal fica muito insatisfeito. Reclama com razão. Mas, se elas existem, ninguém fica pulando de alegria. Elas só evitam a reclamação. É o básico. Agora, a verdadeira satisfação, aquela que faz a pessoa vir trabalhar com vontade, vem de outro lugar, dos fatores motivacionais. Ser reconhecido, ter autonomia, ter chance de crescer, encarar um desafio novo, é isso que bota lenha na fogueira da motivação. Então, vamos recapitular. A gente viu a importância de medir o desempenho para ter um diagnóstico claro. Falamos sobre o poder do empowerment para dar autonomia. E agora, entendemos a necessidade de um bom ambiente, de um bom clima. Vimos as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora de juntar tudo, porque é na combinação dessas peças que a mágica acontece. Porque, no fim das contas, construir uma equipe fantástica não é uma bala de prata. Não é uma única coisa que a gente faz. É criar um sistema que se retroalimenta. É a sinergia perfeita entre esses 3 pilares. Primeiro, a medição precisa, para saber onde estamos. Segundo, o empowerment estratégico, para dar poder de ação. E terceiro, um ambiente positivo que nutre e motiva as pessoas. É literalmente uma fórmula. Pensa num ciclo. A medição te dá os dados para saber onde e como dar mais autonomia, ou seja, onde aplicar o empowerment. Uma equipe que tem mais autonomia se sente mais valorizada, o que melhora o clima. E um clima bom faz com que todo mundo fique mais aberto a ser medido e a assumir mais responsabilidades. Uma coisa puxa a outra e a equipe toda sobe de nível. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Olhando para a realidade de cada um, para a equipe em que se trabalha, qual desses 3 pilares, a medição, o empowerment ou o ambiente, está precisando de mais atenção hoje? Onde é que está o maior gargalo? Porque, muitas vezes, identificar esse único ponto e começar a trabalhar nele já é o primeiro grande passo para uma transformação de verdade.